Opa! Meu querido, minha querida, olha, tudo tem limite, não é? Eu acho que inclusive para o cinismo e para a hipocrisia. Mas para alguns parece que não tem limite. Parece que o limite é além do limite, entendeu? Silas Malafaia soltou outro vídeo e eu vou dizer uma coisa para vocês, eu vou colocar e vou comentar. Ele falou sobre vacina, ele falou sobre o padre Lancelotti e ele falou sobre a isenção da contribuição previdenciária, anistia que os deputados não, gente, que os pastores, as igrejas, as entidades religiosas, né, querem continuar tendo, entende? Eu vou colocar e vou comentar. Eu posso dizer uma coisa, o nível da hipocrisia, ela é dantesca. Tanto que é que nós vamos mostrar, entende? Questão de vacina. Silas Malafaia criticando o governo por causa da questão da vacina contra a dengue, dizendo que o Ministério da Saúde, Nízia Trindade, no caso, não é? Atrasou para comprar, atrasou e tal e tal. Gente, quem é esse povo para falar de vacina? E eles vão vacinar por um acaso? São negacionistas e vão vacinar? Uai, mas não estou entendendo, não é? Então, assim, é uma hipocrisia tão grande que eu vou falar com vocês, chega à beira da canalice. E não foi só ele não, aqui ó, Bia Kicis também foi nas redes sociais, falou que o Ministério da Saúde fez corpo mole, o Queiroga, não é, Marcelo Queiroga, ex-ministro da Saúde de Bolsonaro, também atacou o governo Lula em relação à vacina, Jordi, Carlos Jordi, também disse assim, ó, é o desgoverno negacionista, curtindo com a cara, né, de Lula, e tudo mais. Só que antes de mostrar isso, e mostrar a posição de Silas em relação à vacinação, uma série de situaçõezinhas, deixa eu abrir o parênteses aqui para vocês. Eles fazem isso de forma orquestrada. Como assim, Andréia? Silas Malafaia fala sobre a mesma coisa, a Queiroga fala sobre a mesma coisa, deputados bolsonaristas falam sobre a mesma coisa, senadores falam sobre a mesma coisa, mas tudo isso é cortina de fumaça. Eles têm que trocar os holofotes da operação ali no toque-toque na casa de Carlos Jordi e tirar o foco da situação que traz desespero para a bolha bolsonarista, inclusive ou especialmente para Bolsonaro. Então eles tentam trocar o foco dos holofotes e mais do que isso, atacar Nízia Trindade. Por quê, André? Porque o Centrão quer o Ministério da Saúde. Então eles aproveitam tudo isso, mistura tudo para tentar pautar a situação. Mas a gente tem que mostrar a hipocrisia desse povo. Quem é Silas Malafaia na fila do pão? Oh, 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 oh. Melhor. Quem é Silas Malafaia na fila da vacinação? Quem é Silas Malafaia? Vamos mostrar, vamos relembrar e vamos comentar, porque é muita cretinice, é muita canalice e nível hard de quê? De hipocrisia desse povo. Vamos ver aqui, vamos comentar, vamos ver tudo. Vamos junto. Fala, Malacraia. Eu quero fazer um desafio à grande imprensa. Rede Globo, o Globo, Globo News, CNN, Veja e Folha de São Paulo. Lula negligenciou na compra de vacinas contra a dengue e agora os casos explodiram no Brasil. Ninguém vai falar nada? Ninguém vai criticar? Ah, se fosse Bolsonaro! Mais de 30 dias em notícias em destaque, metendo pau, criticando, negligente, genocídio e vai por aí afora. Estão calados? Meu querido e minha querida, explodiu os casos de dengue. 6 pessoas morreram. Só que durante a pandemia, em que inclusive Silas Malafaia teve também uma postura negacionista, e eu vou mostrar daqui a pouco, durante a pandemia, chegou a morrer 175 pessoas. Não é por dia, não, foi por hora. No pico da pandemia, chegou a morrer 175 pessoas por hora em relação à pandemia. E no caso da dengue, morreu 6 pessoas esse ano, agora em 2024. É grave? É. Tem que ser tomada medidas necessárias? Claro. Foram tomadas, André? Foram.
Mas a questão, meu querido, é essa hipocrisia. Por que que eu digo isso? Porque Silas Malafaia foi negacionista. Silas Malafaia chegou a fazer vídeo falando para as pessoas não vacinarem. Silas Malafaia teve vídeo dele removido no YouTube por falas negacionistas. E ele estava preocupado com vida, então? Não. Ele está preocupado agora com vidas, então? Não. Ele está preocupado em tampar aquilo que eles querem tampar, que foi a operação da Polícia Federal ali no caso Jordi, no clã bolsonarista, de golpistas, e tirar os holofotes e por fora ainda de forma reflexa, atacar a ministra da Saúde, Nízia Trindade, porque o Centrão quer, leia-se o PL, parte dele, quer também o Ministério da Saúde. Então é cretinice. Não estava preocupado lá na pandemia, que morreu mais de 705 mil pessoas, está preocupado agora com coisa de dengue, em que morreu 6? Será que está preocupado mesmo? E outra coisa, será que ele vai vacinar? Será que ele vai vacinar ou ele vai ter uma postura negacionista também? Como é que é essa situação? Então, o problema não é atacar de fato e de verdade, talvez uma omissão ou uma leniência do governo atual, embora não tenha tido isso, e eu vou te mostrar. A questão é atacar o governo para atacar o governo e tirar os holofotes dos reais problemas, que foi o toque-toque da Polícia Federal lá no Jordi e a toda a situação bolsonarista. Vamos continuar vendo aqui que a gente vai perceber algumas situações que são importantes Porque desse parece que povo. o mundo inteiro está vivendo uma epidemia de mortes súbitas, né, prezador Osmar Terra? Parece que está coincidindo com a questão da vacina. Não consigo entender por que está querendo se tratar de obrigatoriedade justamente naquele grupo de pessoas menos suscetíveis a ter óbito por conta de Covid. Será que não é muito extremo obrigar o filho do pobre a se vacinar? Na sua fala, deputado, muito preocupante, uma correlação entre vacina e mortes súbitas. Gente, onde nós vamos parar gerando esse pânico na população? Fatos científicos. Mais de 110 mortes de criança em 2023 por Covid-19, crianças menores de 5 anos. É em cima desses dados que nós estamos trabalhando para colocar a vacina de Covid-19 no calendário de vacinação. Não há nenhuma morte de criança associada à vacinação. E olha só, Malafaia chama vacinação infantil de infanticídio. Esse vídeo aqui foi removido das redes sociais de Silas Malafaia. Então, ele está sendo muito hipócrita, não é? E isso é para enganar a bolha, entende? Aí você fala assim, Andréa, tá bom, essa parte a gente até que entendeu. Mas e o governo? O que que ele está fazendo? O que que ele fez em relação à dengue? E aí, tem vacina, não tem vacina? Comprou vacina? O que que o governo fez? Será que o governo Lula não está sendo negacionista e omisso, e como foi Bolsonaro? Não, não está sendo. Pelo contrário, o governo fez tudo o que podia fazer para chegar agora às vacinas. As vacinas chegaram agora em relação à dengue. A questão é a gente pensar, quem foi negacionista lá na Covid e agora vai vacinar contra a dengue? Quem foi negacionista lá atrás em relação à Covid? A vacina da Covid não podia, da dengue pode? Porque da dengue é tão nova quanto a da Covid, entende? Aí os caras falam assim, mas é porque eles leram a bula, e quando eles leram a bula, eles decidiram não tomar, Andréia. Meu querido, minha querida, se você decidir ler a bula de um remédio, e a partir lá das contraindicações e tudo mais, você decidir não tomar o remédio ou a vacina, você nunca vai tomar remédio nenhum. Tem bula de remédio aí que a gente lê ela, a gente fica com medo. Mas eles têm que fazer isso e colocar as contraindicações e tudo mais. Isso faz parte. Então, meu querido, minha querida, por favor, isso não é motivo, entende? Tudo isso foi usado para, na verdade, ali acoitar os desgoverno de Bolsonaro na pandemia. É isso, eles tentam justificar até hoje
os desmandos e a desumanidade de Bolsonaro durante a pandemia. Não é sem razão que existe uma investigação em relação à pandemia da Covid-19, em que Bolsonaro foi pedido o seu indiciamento em 9 crimes. E para o azar de Bolsonaro, esse inquérito está no Supremo Tribunal Federal e no gabinete da ministra, então, hoje aposentada, Rosa Weber, que vai cair no colo de quem? Flávio Dino. E a justiça será feita. E tudo virá à tona. Muitas coisas nós não sabemos ainda em relação ao desgoverno Bolsonaro que ocorreu ali durante esse período da pandemia. Viu? Como, por exemplo, aumento de R$ 1 na compra de cada milhão de vacina ali para alguém ganhar alguma coisa. Existe essa investigação, existe essa suspeita. Entende? Então, por favor, né? Mas o que Nízia Trindade fez? O que o governo Lula fez, afinal de contas, André? Vamos colocar aqui na tela e vamos ver junto que as medidas que foram adotadas em relação à dengue, vamos? Há 43 anos, o Brasil sofre com frequentes epidemias de dengue. É o que nós vivemos hoje em muitas cidades do país. Existem recursos de ciência, tecnologia para fazer frente a esse problema e melhor cuidar da população. Entre as tecnologias e medidas para a proteção da população, temos a vacina. E a vacina para a dengue foi recentemente incorporada pelo Ministério da Saúde ao seu Programa Nacional de Imunizações. Hoje recebemos as primeiras 750 mil doses da vacina Qdenga. Ao todo, receberemos esse ano 6.400.000 doses de vacinas, dada a capacidade de produção e entrega do laboratório. Nesse contexto, é importante que as vacinas sejam utilizadas de uma forma muito criteriosa, orientada pelos princípios científicos, pelas necessidades de saúde pública. Por essa razão, o Ministério da Saúde, ao lado dos conselhos de secretários estaduais e municipais de saúde, acordaram uma proposta para esta vacinação. Teremos como critérios aquelas regiões de saúde com maior incidência de dengue nos últimos 10 anos e com olhar especial para o último ano e também os últimos 6 meses, a faixa etária de 10 a 14 anos, que se encontra dentro do que recomendou a Organização Mundial de Saúde e é também aquela onde ocorre o maior número de hospitalizações. A vacinação começará no início de fevereiro e nos próximos dias divulgaremos como será feita e os demais detalhes desse processo. Então, meu querido, o governo fez o dever de casa, entende? E já comprou a vacinação, as vacinas e tudo. E é importante ressaltar, o Brasil é o primeiro país no mundo que vai disponibilizar a vacina de forma gratuita. Tem outros países, Andréa, está chegando, está tudo mais, e tudo vai ser vendido. Quem quiser tomar a vacina vai ter que comprar lá na farmácia. O Brasil é o primeiro país que vai disponibilizar de forma gratuita a vacinação da população. Entende? Então, o que Silas Malafaia fez, ele tinha que ter feito na época da pandemia, em relação a Bolsonaro, porque eu tenho certeza que ele, quem sabe, ele poderia ter ajudado a salvar milhares de vidas, que poderia estar aqui hoje conosco, se o governo Bolsonaro não tivesse sido omisso, negacionista e canalha, fazendo chacota e piada com as vidas humanas que se perderam diante da pandemia da Covid-19. Então, Silas Malafaia perdeu uma grande oportunidade, tanto que ele fez foi o contrário. Ele foi negacionista, fez vídeos que foram removidos das redes sociais, porque ele propagava
não vacinação e mentiras e terror sobre a vacinação, inclusive em relação a crianças. Então, é hipócrita, é canalha, é cretino e tem que ter um mínimo de vergonha na cara. E nós precisamos repassar isso para que as pessoas não sejam enganadas. Curta, comenta e compartilha. Deixa assim, ó, vacinação sim. Mentira aqui, ó, aqui não cola não, viu? Mas ele continuou e falou mais algumas situações que nós vamos mostrar e desmentir aqui na cara. Quem gosta fica, quem não gosta já foi embora e tá tudo bem. E não adianta ficar chorando aí não, que aí quanto mais chora, mais nós fala. Entendeu? Vamos embora aqui ver. Outra pergunta e um outro desafio. E o caso do padre Júlio Lancelotti? Não tem jornalismo investigativo? Vão ficar quietos, não tem notícia nenhuma, porque ele é amiguinho de Alexandre de Moraes, amiguinho de Lula, esquerdopata de carreira. Bom, vamos falar aqui, meu querido, o que ocorre em relação ao padre Lancelotti? Já expliquei para vocês, mas é importante pedagógico a gente explicar. Foi restaurado um novo vídeo aí, né? Foi dado um novo up a um vídeo que já foi objeto de investigação. O Ministério Público de São Paulo chegou esse vídeo já para o Ministério Público de São Paulo. O Ministério Público de São Paulo, junto com a polícia, arquivou a investigação sobre essa situação, de que o padre Lancelotti poderia estar ali tendo cenas obscenas através de internet, de computador, com adolescente, uma coisa assim. Eu nem vi o vídeo, nem quero ver, entendeu? Mas é mais ou menos isso, não é? Aí o Ministério Público já pediu o arquivamento, não é? Aí teve perícia de um site, de uma rede bolsonarista, feito por 2 bolsonaristas, dizendo que era o padre Lancelotti. Aí teve outras perícias que diz que foi o uso de inteligência artificial para colocar que era o padre Lancelotti. Enfim, de forma que o vídeo não dá para saber e para dizer se era, se não era. E outros dizem que não era. Aí o outro bolsonarista diz que era. E isso já tem algum tempo. Aí eles ressurgiram com tudo isso agora de novo, sendo que o Ministério Público já pediu arquivamento. Aí o Silas Malafaia quer que as Globo, as TVs fiquem mostrando isso, sendo que já houve o arquivamento, o pedido pelo Ministério Público. Entende? Não estou dizendo que o padre é santo, não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo, meu querido, minha querida, que a gente não pode simplesmente levantar um vídeo que pode ser objeto de inteligência artificial para acabar com o caráter da pessoa, para difamar a pessoa e tudo isso, que é o que eles estão fazendo. Quem? Os bolsonaristas radicais de plantão. Entende? É por isso que não aparece nas TVs e nada. Não tem prova concreta. O Ministério Público já pediu para arquivar e pronto. Só que você conta ou eu conto? Meu querido, eles estão morrendo de medo, por exemplo, do padre Lancelotti se candidatar. É, André? É, meu querido. Eles estão morrendo de medo, por exemplo, do padre crescer mais e mais, porque faz um trabalho social importantíssimo que ninguém quer fazer. Não foi à toa que Jesus Cristo foi crucificado, gente. O padre Lancelotti faz um trabalho social que ninguém quer fazer com as comunidades mais pobres, entende? E só leva a pancada desse povo extremista, bolsonarista. Deixa o homem em paz, deixa ele fazer o trabalho dele em paz. Se ele é de esquerda, se ele tem uma ideologia progressista, ele é livre para isso e pronto, e acabou. Cada um faz o que quer da vida. E ele faz e é um exemplo para todos nós. Até que se prove o contrário. Entende? Mas tem outro viés por trás de tudo isso. Qual é o outro viés, Andréia? Atacar Boulos e atacar Lula. Entende? Atacar a esquerda, usando aqui, tentando atacar o padre para tentar atingir a candidatura, muito possivelmente de Boulos, à prefeitura de São Paulo, bem como o próprio Lula. Entende? Aí ele falou até de Alexandre de Moraes, porque Alexandre de Moraes também gosta do padre. Respeita o padre pelo serviço que ele faz lá em São Paulo, que, reitero, que ninguém quer fazer com a população em situação de rua. Ele faz. Não é? Padre Lancelotti, cara, por favor, gente. Entende? Tiago, apóstolo Tiago, discípulo Tiago, Jesus disse: como que você conhece uma pessoa? Quem lê a Bíblia, quem sabe, sabe. Você conhece a pessoa pelas obras, o que ela faz. Esse padre aqui, ó, só planta
caridade, só planta uma mão amiga para quem mais precisa, alimentando quem passa fome, dando um cobertor, sabe? E ninguém quer fazer isso. Agora, criticar querem. Não faz, mas critica. Aquela velha história, né? Quem não tem coragem de fazer, vive criticando o outro que faz. É incrível isso. E essa extrema-direita parece que ela fica perturbada quando vê alguém ajudando o mais pobre e o mais carente. Parece que ela entra em crise existencial e começa a atacar todo mundo. Mas Silas Malafaia devia ser o contrário. Silas Malafaia, enquanto cristão, devia estar ali, fazendo no mínimo 10% do que o padre faz, independentemente de religião, porque o problema não é a religião. O problema é quem está ali na religião, que muitas vezes usa dessa religião não para adorar a Deus, não para fazer boas obras, não para estender a mão ao seu irmão, mas para manipulação de massas, em troca de um toma lá da cá, em que faz do púlpito da igreja palanquete político, em que nos bastidores existe um verdadeiro mercado da fé, um balcão de negócios de estelionatários espirituais. Só pode, porque não tem outra explicação. Mas Silas não parou, não. Ele falou mais um pouquinho aqui. Vamos ver até onde ele vai. Tá acabando. Imagina se fosse pastor, agora, esses dias. Uma normativa da Receita, não é nem decreto nem nada, sobre os fiscais se orientarem na questão de igrejas. Falaram um monte de mentira. Disseram que Bolsonaro deu isenção tributária para pastor. Um monte de... Opa, peraí. Não, então quer dizer que Bolsonaro não deu isenção? Uai, então me explica uma coisa. Para que toda essa briga da bancada da Frente Evangélica do Congresso Nacional? Se Bolsonaro não deu essa isenção, o que não é verdade, por que tá todos os doidos aí, ó, em cima de Lula, em cima de Haddad, em cima de todo mundo? Por quê? Se não deu? Deu. Os templos religiosos, as entidades religiosas já têm imunidade tributária. Não é cobrado imposto. Tem imunidade tributária prevista na Constituição Federal. E com a reforma tributária do governo comunista, que ia comer cachorro, que ia fechar as igrejas, não é? Com a imunidade tributária aprovada no governo Lula, amplia-se essa imunidade tributária para impostos. De modo que a faculdade que Silas Malafaia abriu, se tiver vinculada ao CNPJ da igreja, a faculdade dele, uma entidade privada, não vai pagar imposto. Vocês estão entendendo, meu querido, a manipulação? Pois é. E o que Bolsonaro fez em julho de 2022? Não estava bom, não. Não bastava a imunidade de impostos, não. A imunidade tributária da Constituição Federal, não. A Receita Federal ali, tendo como chefe Júlio César, aquele que tentou passar a muambagem das joias ali na alfândega, é o mesmo, das joias, é o mesmo, fez uma declaração de entendimento para orientar os auditores fiscais, os auditores de tributo da Receita Federal, para não cobrar, não incidir contribuição previdenciária sobre o pagamento de líderes religiosos vinculados a entidades religiosas. Então, eles teriam a imunidade tributária de impostos e ainda das contribuições previdenciárias de quem trabalhasse ali vinculado às entidades religiosas. E a partir disso, os auditores, então, começaram a não cobrar esse tributo, já que houve esse entendimento. Só que eles sempre estavam contestando, falando, mas não tem dispositivo legal para isso, mas não tem dispositivo legal para isso. Aí isso foi parar no Ministério Público Federal, no Tribunal de Contas, que veio analisando essa situação e chegou onde chegou. Quebrou essa norma e essa isenção de contribuição previdenciária em relação às entidades religiosas. Aí Silas Malafaia quer dizer que não teve, então, que Bolsonaro não deu. Ué, então por quê? Eu pergunto novamente, pelo amor de Deus, porque talvez nós estamos ficando doidos aqui. Por quê que a bancada evangélica, que tem 146 parlamentares ali no Congresso Nacional, foi tudo para as redes sociais, foi tudo para cima de Lula, já se reuniu com Haddad, e Lula já até pediu
para o advogado-geral da União, Jorge Messias, junto com Haddad, junto com Simone Tebet, junto com o TCU ali e junto com o Tribunal de Contas, sentar e conversar com a bancada para ver o que faz. Então tudo isso é coisa da nossa cabeça. Todo mundo tá doido, né? E Silas Malafaia tá certo. Ah, por favor, gente, respeite a inteligência alheia, não é? É mamata que eles estão querendo. Mais, né? Porque já tem a imunidade de impostos, ainda quer de contribuições, então dá para todo mundo. Dá para o coitado lascado do trabalhador que ganha um salário mínimo, dá para todo mundo então, hein? A isenção, com direito à aposentadoria do mesmo jeito. Aí tá tudo bem, ué. Mas sabe o que é o pior? Ai, deixa eu até beber uma água aqui. Que se brincar, eles ainda vão mamar nas tetas da República e vão conseguir essa isenção tributária de contribuições previdenciárias. Se brincar, ainda vão conseguir. Por quê? São articulados politicamente e sabem trabalhar bem com as massas, a manipulação das massas. Entendeu? Falta o quê? O dispositivo legal. Daqui a pouco eles sentam, faz um projeto de lei ou um projeto de emenda à Constituição, aprova e eles vão ter essa mamatinha. Mas o mais triste de tudo isso, sabe o que é, meu querido, minha querida? É que eles são ingratos. Não vai adiantar nada Lula se esforçar para aprovar uma medida dessa, que eles vão continuar batendo no governo. Mesmo de forma como Malafaia, de forma canalha, vão continuar batendo. Por quê? Eles têm essa tal de pauta de costumes que eles usam para a manipulação das pessoas e colocam a esquerda e os progressistas como, né, os pervertidos, os do capeta, os diabólicos, e eles usam isso, eles precisam disso para engajar. Entende? Então, se Lula se desgastar com isso, vai ser dar pérola para porco. E Jesus ensinou, não dê pérolas para os porcos, porque eles não reconhecerão o seu valor. Isso é o pior de tudo. E ressalto, o problema não é a religião, o problema é usar da fé para manipulação das massas, em troca de um toma lá da cá e de um balcão que usa ali, enquanto verdadeiros mercenários da fé, usam para benefícios próprios em detrimento dos interesses públicos. Esse é o problema. Então, o problema não é a religião, o problema é quem está por detrás dela. Infelizmente, viu? Ai, ai. Tá bom por hoje, Silas, né? Tem mais aqui, mas eu não quero mais não. Enjoei. Enjoei. Sabe? Essa voz que fica gritando, ai, que fala coisa com coisa, misericórdia. Escreva assim, ó. Escreva assim. Não sei nem o que você escreve. O que você escreve? Ai, meu Deus do céu, vou falar uma coisa pra vocês, viu? É muito triste, muito triste. Escreve aí alguma coisa aí, pelo amor de Deus, dá uma ideia aí, dá uma ideia, escreve aí. Vai escrever assim, ó, aqui ninguém engana não, viu? Aqui não. Menino, vou falar uma coisa pra vocês, Bolsonaro tá triste de novo. Tá triste, André? Tá triste. Por quê, André? Mais elogios a Lula, mais elogios. Aqui, ó, o ex-líder de Bolsonaro ali no Congresso Nacional, Ricardo Barros. O Ricardo Barros defendia Bolsonaro com unhas e dentes, né? O cara era até chato. E se fazia de conta que não estava vendo as coisas e tal de coisa, se fazia de besta em muitas situações e defendia Bolsonaro com unhas e dentes, não é? Elogiou Lula. O que o Bolsonaro vai fazer da vida dele, gente? O que o Bolsonaro vai fazer da vida dele? Porque todo dia alguém elogia Lula. Alguém que mamava nas tetas de Bolsonaro está elogiando Lula. Lula só tem que tomar cuidado, porque talvez está querendo mamar nas tetas agora de Lula, né? Tem que abrir o olho, Lula, pelo amor de Deus. Então, Ricardo Barros elogiou Lula pela Nova Indústria Brasil,
pelo programa que Lula lançou ontem de trazer uma nova indústria, reindustrializar o Brasil, gerar emprego, gerar renda, investir em tecnologia, não é? Através de subvenções, subsídios, empréstimos, em que o montante ali, nessa primeira fase, é de 300 bilhões de reais de investimentos para infraestrutura e tudo mais, e para crescer toda essa área de indústria no Brasil. Aí o Ricardo Barros foi perguntado, né, sobre isso, aí ele elogiou e disse que parabéns, que é uma excelente iniciativa do governo Lula. Ah, menina, aí Bolsonaro levantou do túmulo, né, do túmulo dele, que politicamente só está morrendo, né, politicamente Bolsonaro a cada dia está cada vez mais enfraquecido, daqui a pouco vai estar esquecido. É lógico que eles vão aproveitar o capital político dele agora nas eleições de 2024, né, porque tem que aproveitar, porque são aproveitadores mesmo, né, e Bolsonaro gosta de ser explorado, né, notadamente quando se paga 40 mil reais por mês para ser explorado, né? E não paga só para ele, né, paga para a mulher dele também, mais 40 mil, né, então tem que explorar esse capital político Bolsonaro, mas o bolsonarismo e o Bolsonaro vai a cada dia, ó, minguando, minguando, sendo esquecido, esquecido, né? Principalmente com o trabalho propositivo e exitoso do governo Lula. Tanto que saiu uma nova pesquisa agora de aprovação do governo Lula, e a aprovação chegou a mais de 55% do governo Lula, a sua aprovação. Saiu agora essa pesquisa. Então, meu querido, minha querida, ó, quem gosta fica, quem não gosta, ó, pode ir embora, que tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, tá bom? Qualquer situação, não brigue, não brigue, e papai Lula cuida, viu, meu querido? Perfeito, não é, nunca foi, mas Lula é humano e governa. Bolsonaro era desumano e era um verdadeiro desgoverno. E o que plantou, Bolsonaro vai colher esse ano, viu? E vai colher, ó, Chilindró, porque aprontou demais. Bolsonaro achou que não ia sair do poder, não é? Por isso aprontou, fez tudo que podia, o que não podia. Aliás, o que ele podia fazer, ele não fez, que era governar, com o mínimo de respeito e de trabalho, ele não fez. Mas o que não podia fazer, ele fez tudo, em todos os campos. O que não podia fazer, ele fez. E tudo está vindo à toa, à toa não. À toa não. À toa ele era, né? Nós não podemos imaginar. Ele era à toa. Mas tudo está vindo à tona e tudo será revelado. E Bolsonaro vai responder por tudo. E esse ano é o início da colheita. O que plantou vai colher. Ah, André, então não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe. Se você não fez nada de errado, não se preocupe, tá tudo bem, tá tudo bem. Agora, se você fez, se você tem rabo, prepara, meu querido, que ele vai ser puxado, viu? Meu querido, minha querida, dá aquela paradinha, curte a live, compartilhe. Nós somos o quê? Escreva aí. Não, escreva aí. Eu só vou terminar a live depois que você escrever. Vamos. Acorda. Eu tô com fome também. Espera um pouco. Escreve aí. Somos resistência. Somos resistência. Aqui a gente fala, a gente mostra, a gente explica, a gente ri, entendeu? E estamos juntos todos os dias. Muito obrigado pela sua paciência, resistência, sapiência. Quem gosta fica, quem não gosta já foi embora e ó, tá tudo bem. O caminho do feio é por onde ele veio, viu, meu querido?